Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Essa é a série especial da 28ª Conferência do Clima, que acontece esse ano em Dubai, nos Emirados Árabes. Mais uma vez aqui comigo, a repórter especial de OECO, Cristiane Przybyszki. E aí, Cris, tudo bem? Oi, Márcio, tudo bem? Bom, a gente vai dar continuidade nesse episódio aos nossos assuntos pré-COP, em preparação para esse super evento que acontece lá nos Emirados Árabes esse ano. E para esse terceiro episódio, a gente chamou a Cíntia Feitosa, que é do Instituto Clima e Sociedade, o ICS, e ela vai contar para a gente como que o Brasil vai chegar na Conferência do Clima esse ano. Obrigado, Cris. Vamos ouvir então a entrevista com a Cíntia Feitosa. Cíntia, a gente queria agradecer demais a sua presença aqui no nosso podcast e nesse episódio a gente vai falar sobre a participação do Brasil na COP28. Cíntia, o Brasil chega esse ano nos Emirados Árabes muito diferente do que foi nos 4 últimos anos, né? Um pouquinho a presença do Lula o ano passado no Egito já deu um tom do que ia ser esse ano, de como iria ser a política ambiental do Brasil para esse ano, mas a gente está vendo como isso se dá na prática durante esse ano todo, né? Como que você vê que a expectativa da comunidade internacional para essa presença do Brasil na COP28? Bom, primeiro eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês para discutir a presença do Brasil na COP28. A comunidade internacional tem apresentado uma grande expectativa sobre o Brasil, não só pela priorização da agenda climática na política nacional brasileira. A gente vê quase 20 ministérios têm alguma estrutura sobre mudança do clima, então isso mostra a transversalidade que a agenda climática tem agora na política nacional. O Brasil se comprometeu, né, com a revisão da NDC, então a revisão da primeira NDC, que tinha um ajuste metodológico que a sociedade civil chamou de pedalada climática, porque deixava a NDC menos ambiciosa, então esse ajuste já foi feito. O governo brasileiro também restabeleceu alguns espaços de governança climática e nos próximos anos o Brasil vai estar nos holofotes internacionais, tanto pela presidência da COP30, falando aqui de Convenção sobre Mudança do Clima, então em 2025 o Brasil vai presidir a COP30, e em 2024 o Brasil vai presidir o G20 e já colocou também como agenda prioritária o combate à mudança do clima. Então o Lula anunciou na cúpula do G20 desse ano que ia lançar uma força-tarefa a respeito de clima e também vão ter outras iniciativas relacionadas à bioeconomia e outras agendas de transição energética, por exemplo, ou relacionadas à agricultura, sob a presidência brasileira do G20. Depois de alguns anos de despriorização do espaço internacional e da política climática do país, e num momento complexo geopolítico em que a gente carece de lideranças climáticas, o Brasil está sendo esperado com muita ansiedade e expectativa no espaço internacional. Ano passado, a gente viu no Egito a presença do então presidente eleito, né, Luiz Inácio Lula da Silva, foi o primeiro compromisso internacional logo após o segundo turno das eleições e antes de assumir a presidência, e isso já gerou um burburinho na COP27. Foi lá que o Lula anunciou a candidatura brasileira a sediar a COP30, então a expectativa já vem desde lá, então a gente pode imaginar que a ansiedade por reuniões bilaterais e por entender qual vai ser o papel de liderança de fato do Brasil também é de grande interesse da comunidade internacional. Mas você acha que essa expectativa ela é positiva? Não é colocar muito peso em cima, né, de um país, de uma nação especificamente, em cima de um líder, né? Eu queria saber como que você vê essas altas expectativas, como que ela pode se traduzir em boas práticas aqui dentro do Brasil? O que ela pode, essa expectativa pode ter de resultado aqui para o Brasil? Realmente, é muita expectativa sobre um só país, mas o Brasil tem um histórico no multilateralismo na agenda climática de ser um país construtor de pontes. Então, eu imagino, e o que eu tenho visto, né, nas últimas agendas internacionais e na pré-COP, ou mesmo nas negociações intermediárias que ocorreram em junho em Bonn, entre uma COP e outra, que acontece todo ano, tem, de novo, a expectativa sobre o Brasil de retomar esse papel, não necessariamente de liderança ou de fazer mais que os outros países, porque a gente está falando do espaço multilateral, em que todos os países têm uma participação. Mas o Brasil é visto como um país capaz de construir pontes, né, entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos, apresentar propostas inovadoras para destravar ali algumas conversas
e nesse ano a gente precisa destravar muitas dessas conversas, né? Tanto para o Global Stocktake, como financiamento, adaptação, enfim, são vários os temas que vão precisar de consensos. Então, a expectativa é do Brasil não necessariamente liderar ou fazer mais que os outros países, mas de conduzir um processo negociador com sua habilidade de diplomacia. E esse, na verdade, vai ser o papel do Brasil na liderança do G20 e da COP30, né? Não é um país apresentando só sua agenda doméstica, mas demonstrando essa habilidade de conciliar e chegar a convergências entre os países. E para a política doméstica, essa participação do Brasil e ter os holofotes todos sobre o Brasil, na verdade, vai ajudar a acelerar a ambição, né? Ou deveria ajudar a acelerar a ambição climática do país e a implementação de ações climáticas, porque se todos os olhos vão estar sobre o Brasil e se, mesmo nesse papel de criação de convergência e de concertação dos outros países, é preciso liderar pelo exemplo. Na COP30, a gente vai ter um novo ciclo de metas nacionais, né, as NDCs, respondendo a essa necessidade de ambição. Então, se o Brasil quer ter bons resultados na COP30, ora, o país vai ter que apresentar também a sua maior ambição e vai ter que demonstrar que está alinhado às metas mais ambiciosas do Acordo de Paris e dos outros instrumentos da Convenção sobre Mudança do Clima. Então, esse é um momento que deve ser aproveitado para escalonar investimentos, trazer mais instrumentos de implementação, trazer mais participação social para as decisões climáticas, planos setoriais, enfim, não é só aumentar a ambição da NDC e dizer que vai reduzir mais as emissões, mas mostrar como isso vai ser feito. Então, é uma oportunidade de ouro também, política doméstica e para a sociedade civil brasileira participar e cobrar do governo federal. Mas, além dessa capacidade de articulação, né, ao longo das COPs, alguns países têm se mostrado muito poderosos no sentido de determinar decisões, assim, né? Por exemplo, os Estados Unidos já barrou decisões que iam entrar no texto final. Você acha que o Brasil também tem essa força política de levar outros países a votarem junto com ele em determinados assuntos, né? Sim, o Brasil tem essa força política, e, inclusive na Convenção sobre Mudança do Clima, as decisões são tomadas por consenso. Então, é até por isso que, às vezes, esse espaço das Nações Unidas é visto como o mais democrático, digamos assim, de participação dos países, porque uma pequena ilha do Pacífico, ou os Estados Unidos, ou a Alemanha, ou o Brasil podem levantar a mão e dizer não concordo e não vamos assinar ou não vamos seguir o rumo da negociação dessa forma. Agora, é claro que também com essa expectativa de liderança do Brasil, o ideal é que não seja o Brasil, quer dizer, nenhum país deveria bloquear, né, as ações e as decisões a serem tomadas. Mas o que se espera de novo do Brasil é de que, ao contrário disso, em vez de bloquear, o Brasil consiga entender quais são os mecanismos para desbloquear algumas conversas e talvez conseguir consensos e que outros países, em especial os países em desenvolvimento, não bloqueiem assuntos de máxima importância no momento que a gente tem que implementar a ação climática. Cíntia, eu queria te perguntar em relação à formação do bloco de florestas, né? O Brasil vem articulando esse bloco de negociação que está se moldando cada vez mais e se fortalecendo. Esse bloco, ele vai já atuar nessa COP e ele vai ter a liderança do Brasil, na atuação desse bloco mesmo, na liderança desse bloco? Da forma que hoje a gente tem os blocos negociadores constituídos, a gente não tem um bloco de negociação de países de florestas. Essa possibilidade começou a ser aventada ali a partir da Declaração de Florestas em Glasgow, na COP26. Ano passado também houve um avanço nos compromissos de florestas entre alguns países, e no ano passado o Brasil nem teve essa relevância na discussão. E esse ano, o que se espera, né, tem uma grande expectativa também de integrar mais os temas de natureza ou florestas e até biodiversidade na discussão de clima, embora haja uma outra convenção que trate de biodiversidade. E, claro, um país como o Brasil também tem essa expectativa, de novo, né, são muitas expectativas, mas uma delas é essa, de que o Brasil esteja à frente ou minimamente seja parte de uma conversa sobre florestas. O que já se sabe até agora é que há uma conversa com outras bacias, né, tanto do Congo quanto também asiática, muito puxada pela Indonésia, e os países amazônicos construindo a partir da declaração que saiu da cúpula de Belém, né, a cúpula da Amazônia em agosto, para que a partir dessas declarações e a partir dessa conversa da base, né, das bacias, isso seja levado também ao ambiente internacional. Até agora não tem uma clareza sobre o que vai ser apresentado
voltado para o tema de florestas na COP, porque isso não é um tema dentro do processo negociador. Isso seria uma agenda externa, uma agenda paralela que usaria ali o ambiente da COP para ser discutido, mas é claro, seria muito bem-vindo ter uma declaração sobre o papel das florestas, por exemplo, no Global Stocktake, como é que a gente vai ver isso refletido no novo ciclo de ambição. O que tem sido esperado é que o Brasil coordene ou se apresente junto a outros países florestais em relação a mecanismos inovadores para o financiamento de manutenção de florestas. E o que o governo brasileiro tem dito até aqui, e a gente não tem acesso ainda a essa negociação, é que os países florestais vão se unir para chegar a uma proposta de financiamento que não seja só baseada em carbono, mas que seja baseada em serviços ecossistêmicos providos por essas florestas e a sua necessidade de manutenção para atingir as metas do Acordo de Paris, mas não só do Acordo de Paris, como outros objetivos de desenvolvimento sustentável e evitar perda de biodiversidade. Mas, por enquanto, isso não está colocado dentro da Convenção sobre Mudança do Clima, porque não tem um processo de negociação em nenhuma item de agenda, né, em nenhum item de agenda para a COP28 que trate de floresta. Tem ali alguma discussão ou outra em relação ao papel das florestas como remoção de carbono da atmosfera, como é que isso seria utilizado em mercados, mas não tem ainda nenhuma conclusão acerca desse tema. Cíntia, eu queria te perguntar sobre as contradições do Brasil nessa COP, né? A gente sabe, está vendo que ele chega muito forte, vai chegar muito forte, com resultados importantes que foram conquistados até o momento, como a redução no desmatamento na Amazônia, mas a gente ainda tem problemas sérios internos na agenda climática, né? Como o desmatamento que ainda acontece em outros biomas, a exemplo do Cerrado, e algumas políticas que o Brasil ainda insiste em manter, como a exploração de combustíveis fósseis, a exemplo desse projeto que existe na Foz do Amazonas. Como que você vê a participação do Brasil nessa COP, tendo essa figura que chega, né, como ambientalmente forte, correta, mas internamente com esses problemas a resolver? Acho que essa é uma questão não só para o Brasil, né? A gente vê nos outros países também compromissos absolutamente robustos na agenda climática e a discussão sobre segurança energética, ou o ritmo da transição energética, ou quais vão ser as políticas domésticas que às vezes não condizem com a ambição internacional. Em relação ao que o Brasil precisa fazer domesticamente, né? A gente está em vias de ter a discussão sobre planos setoriais e a gente agora tem uma NDC que tem metas absolutas para a redução de emissões. Então, no jargão, é um orçamento de carbono. O que a gente vai precisar responder muito rapidamente nos próximos 2 anos é como é que a gente vai cumprir esse orçamento de carbono que a gente mesmo se impôs, né? Não é uma meta que vem de fora para dentro, é uma meta doméstica, nacionalmente determinada. Então, eu acho que, claro, os resultados de desmatamento, de redução de desmatamento, são sim um ganho expressivo em relação ao último ano e ao último ciclo em que o desmatamento estava aumentando. O que a gente vai precisar monitorar e ficar atento é quais são os projetos também para a transição energética, para a reindustrialização verde, para redução ou se vai ser a finalização da exploração de combustíveis fósseis e como é que isso vai acontecer ao longo dos próximos anos e que seja condizente com a nossa meta, inclusive de longo prazo, de chegar à neutralidade de carbono. Então, são debates domésticos que vão precisar de um arranjo doméstico, de uma governança muito boa e firme para chegar a conclusões sobre qual vai ser o caminho do país daqui para frente. E, claro, há uma pressão muito grande global, já não é para essa COP só, mas essa COP ficou evidente a respeito da redução gradual ou um prazo para a redução, finalização da exploração de combustíveis fósseis, e o Brasil vai ser cobrado a se posicionar. Por enquanto, não há um posicionamento claro. Então, esse é um debate também que a sociedade civil vai precisar ficar atenta e apresentar soluções, né? Então, se a gente não quer ver essas contradições explícitas, a sociedade civil brasileira, a academia, os espaços que a gente tem de discussão, o setor privado, se todos esses setores estão tão engajados na discussão internacional, também depende desses setores apresentarem uma visão de qual seria o melhor cenário, o melhor caminho para o Brasil chegar lá fora, tendo cumprido
a tarefa de casa e não se vê em contradição em relação à sua ambição doméstica e à ambição internacional. Queria te perguntar agora sobre os principais temas da COP28 que o Brasil provavelmente vai ficar atento ou deveria estar atento, né? Você falou do financiamento, pode ser um tema que o Brasil esteja aí olhando mais cuidadosamente, mas a gente tem outros temas também na agenda, né? O Global Stocktake, perdas e danos, e muito também o fim dos combustíveis fósseis que a gente espera que entre formalmente nas negociações. Temas que você destacaria que o Brasil vai estar mais atento ou que seria importante o Brasil estar atento? O Global Stocktake é o mais claro deles, porque é o grande tema dessa COP, né? É uma decisão política acerca desse balanço global que nos mostrou que não estamos no caminho para cumprir o Acordo de Paris e que, por isso, vai demandar uma ação muito mais empenhada dos países para a redução de emissões e também para a adaptação e também para a discussão de perdas e danos. Então, o Global Stocktake não trata só de mitigação, né? Que é a redução de emissões, mas também dos outros temas. Então, esse é um tema que o Brasil tem dito que vai priorizar e que sim, deve ser priorizado, porque daí, inclusive, vai sair uma decisão que pode ter o mandato para algumas entregas na COP30 no Brasil. Então, para o Brasil, é absolutamente essencial que a gente tenha bons resultados na COP28, inclusive para o seu papel de liderança nesses próximos 2 anos. Um outro tema que deveria estar também entre as prioridades brasileiras, inclusive por ser um país latino-americano e com uma liderança regional, mas também liderança em relação a outros países em desenvolvimento, é o chamado Global Goal on Adaptation, né? Que tem como objetivo estabelecer metas globais também em relação ao tema de adaptação, inclusive para dar escala a financiamento climático para adaptação, que está muito abaixo do financiamento de mitigação e que precisa ser escalado. Então, o Brasil também deve priorizar esse tema. No mais, em relação a temas que estão no debate agora, né, a gente vê que há uma necessidade de construção de confiança que não é só em um ou outro item de agenda de negociações, mas entre todos os países em todas as salas de negociação, e isso tem muito a ver com a agenda de financiamento. Então, não só em relação aos 100 bilhões de dólares anuais que os países desenvolvidos têm como obrigação de prover em recursos para ações de mitigação e adaptação para países em desenvolvimento, mas também criar um espaço que seja realmente útil para discutir qual vai ser essa nova meta coletiva de financiamento, que é a expectativa de resultado na COP29 no ano que vem. Mas para esse ano, essa conversa já precisa estar encaminhada para que no próximo ano haja uma decisão concreta, porque se a gente chegar com muitas pendências na COP30 no Brasil, isso pode nos prejudicar em relação a resultados concretos. E, por fim, você mencionou também o tema de perdas e danos. O Brasil, nesse semestre, foi o representante do grupo de países da América Latina no Comitê de Transição que está decidindo quais vão ser os rumos do Fundo de Perdas e Danos. Então, é esperado também que nesta COP, né, a gente já viu que houve alguns avanços em relação a onde esse fundo deve ficar, se é no Banco Mundial ou em algum outro espaço, se seria sob a convenção, quem são os doadores, quem acessa o fundo. Então, também o Brasil certamente vai ter um papel não só representando a visão do Brasil, mas também de estabelecer uma confiança entre países em desenvolvimento e, sobretudo, os latino-americanos em relação ao que vai acontecer com esse fundo. Então, são muitos temas que o Brasil deveria estar atento, mas eu diria que essas são as prioridades, porque é o que está esperado como resultado do processo negociador da COP28. Queria te perguntar em relação ao tamanho da delegação brasileira, né? Os últimos números que a gente tem é de 2.400 pessoas que se inscreveram a participar. A gente sabe que talvez não se concretize esse número todo, mas isso é muita gente, né? Na história das COPs, acho que a maior delegação, né, segundo a gente apurou, foi uma delegação no Marrocos que tinha 1.500 pessoas. Então, assim, essa delegação realmente é bem grande, sendo que 400 pessoas são do governo. Eu queria saber, na sua opinião, o que significa esse número? Ele é bom ou ele é ruim?
É uma boa pergunta, porque, na verdade, o Brasil tem a fama, né, de sempre ter as maiores delegações, mesmo as que não chegavam a 1.000 pessoas. Mas acho que nos últimos anos tem um interesse maior da sociedade civil, inclusive organizações que antes não trabalhavam com a agenda climática e que agora trabalham, ou pessoas, né, que estão interessadas no tema de mudança do clima, porque isso virou uma agenda muito mais corriqueira, eu diria, ou muito mais conhecida. Não só porque depois do Acordo de Paris, que isso ficou, o tema ficou mais popular, eu diria, mas também pelos eventos extremos e pela importância que a agenda climática tem nessa década, e nos próximos anos. Então, eu acredito que o tamanho da delegação reflete o tamanho do interesse da população brasileira também em relação ao tema e às novas organizações que surgiram e que estão lidando com esse tema. É claro que isso também tem a ver com a expectativa sobre a COP30, né? Se daqui 2 anos o Brasil vai presidir uma COP, há muito mais gente interessada em entender o espaço, entender quais são as formas de engajamento, observar não só as negociações, mas o que acontece paralelamente, porque foi criado um espaço, além do processo formal, de eventos paralelos, eventos em universidades ou dentro da própria estrutura da COP. Então, acabou virando um grande momento que a comunidade internacional se encontra para discutir clima. E daí, é claro, né, se esse número é bom ou ruim, vai depender também do que é feito depois da COP, porque a COP é um momento no ano, por 2 semanas, e tem as negociações e várias discussões que acontecem por lá. Daí a gente vai ter que ver como é que isso se reflete no chão e na implementação doméstica de ações para entender se esse número é bom ou ruim e também refletir sobre qual é o tamanho de uma COP que a gente quer ter no Brasil. Para Dubai são esperadas, pelo que eu ouvi, quase 70.000 pessoas. Daí refletir qual é o tamanho das próximas COPs e quais são as outras formas de participação e engajamento que talvez não precisem acontecer dentro da zona azul, mas que a gente pode pensar criativamente também em quais são esses espaços para envolvimento da comunidade mais ampla, né? Que não sejam só as organizações que tradicionalmente acompanhavam a agenda de mudança do clima e iam para as COPs. Gente, então, para a gente resumir, o Brasil vai chegar grande, forte, fazendo barulho nessa COP? Acho que ele vai chegar grande, forte, fazendo barulho, com uma expectativa enorme da comunidade internacional sobre quais são os próximos passos e, domesticamente, também uma cobrança da sociedade sobre o que vai ser feito na política doméstica para fazer jus a essa enorme expectativa sobre o Brasil no espaço internacional. Cíntia, muito obrigada por estar aqui conosco. A gente agradece demais a sua ajuda. Com certeza, quem nos escuta aprendeu muito com você nesse episódio do Entrando no Clima. Muito obrigada. Eu que agradeço novamente. A gente se vê em Dubai. Esse podcast é uma realização do OECO em parceria com o Observatório do Clima e apoio da Samambaia Filantropias. Amanhã a gente está de volta. Muito obrigado pela sua audiência e siga nos acompanhando.